Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Hoje, mais um dia de reunião de oração, né? Último dia do mês de outubro, 31 de outubro de 2025. Comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos. Eu lembro que quando comemoramos 500 anos, meu neto tinha nascido. E eu estava me lembrando disso, falei assim, no ano de 500 anos da Reforma, foi o nascimento do Heitor. Então, esse ano, ele tem 8 anos, né? Então, são 508 anos, 1517, que foi a Reforma, né? E nós comemoramos essa data, né? A Igreja Cristã Evangélica comemora essa data, e o Lutero, né, ele escreveu as 5 solas, né? Sola Escritura, somente a Escritura, a Bíblia é a única fonte de autoridade para a doutrina e fé. Sola Fide, somente a fé, a salvação é alcançada somente pela fé em Cristo Jesus e não por obras, né? Mérito humano nenhum. Sola Gratia, somente a graça, a salvação é um dom imerecido de Deus, dado unicamente pela sua graça. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e os homens, né? E a salvação vem somente através dele. E só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Toda a glória deve ser dada somente a Deus, unicamente a Deus, a mais ninguém. Pois Deus é a origem de todas as coisas e é a origem também da salvação. Então é um dia para comemorar, né? E, e é isso. Então, nós vamos orar agora, nossa primeira oração dessa manhã, agradecendo a Deus por esse dia, por essa manhã maravilhosa. Senhor, Senhor, muito, muito obrigado pelas bênçãos concedidas a nós. Nós queremos te louvar, te adorar, Senhor, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é único, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos deu a tua palavra, para que a gente possa aprender mais e mais do Senhor, conhecer a tua mente, conhecer o teu coração, Senhor. O Senhor nos deu a fé, meu Deus, para que mantenhamos firmes, Senhor, na tua presença. O Senhor nos deu a graça, Senhor, nos deu Jesus para morrer pelos nossos pecados e através dele nós somos salvos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e a ele toda a honra, glória e adoração, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos concedidas a nós, pelo teu grande e maravilhoso amor. Te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias que se renova a cada manhã. Que o Senhor venha, abençoe cada irmão, cada irmã que está presente aqui nessa reunião. Abençoe seus lares, abençoe a saúde de cada um, a família de cada um, o trabalho de cada um. Esteja conosco todos os dias de nossas vidas, Pai amado. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor, e nos ajude nessa caminhada, Pai. Essa é a minha oração nesta manhã, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, né, gente? Amém. Hoje eu vou dar uma brecada em Lucas, porque eu quero falar de algo que me chamou muita atenção. 2 Crônicas 7,14, desses acontecimentos no Rio de Janeiro, e nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. Está sendo uma coisa que tem mexido muito com as pessoas, e, e essa coisa que aconteceu no Rio, né? Aí acordou, muita gente para que o que está acontecendo no nosso país, o que, que é isso, né? A que ponto nós chegamos? E 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então nós vamos orar sobre isso hoje, irmãos. Né? Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Deus cure nossa terra, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos ajude, Pai, para que a nossa nação tem que se arrepender, tem que se arrepender. Nós demos brecha demais, a igreja
a igreja não vigiou, não está vigiando. Nós sabemos que nós precisamos de uma nova reforma, né? Por tudo que está acontecendo, precisamos de uma nova reforma, porque as igrejas, muitas igrejas não estão empenhadas em realmente pregar a palavra, têm inventado coisas, até vendido, né? Vendido coisa de rosa disso, é o sal daquilo. Tem voltado a esse tempo, né? Que a igreja vendia as indulgências, e a igreja chamada evangélica, muitas delas, né? Muitas denominações tem pregado um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. Então, precisamos nos arrepender e pedir a Deus que nos perdoe. Então, começamos assim com: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Isso refere-se a Israel, ou por extensão, aqueles nós que seguimos a Deus, nós que somos de Jesus, né? Então, se a igreja que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer a nossa insuficiência, sem orgulho que impede a nossa ação de Deus, né? Então, nós vamos orar agora. Vamos orar com você, Bonde, nessa questão. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar. Então, vamos orar sobre isso, Bonde, em nome de Jesus. Amém? Amém, Evandro. Vamos lá, pastor Evandro. Sim, ó Pai, primeiramente nós te adoramos, te bendizemos, te damos toda a honra e toda a glória. E te agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco. E, Senhor, realmente só nos cabe corar de vergonha nisso tudo que tem acontecido. E acontecido, às vezes, a partir das nossas vidas, ó Deus. Nós somos falhos, pecadores, somos filhos ingratos muitas vezes, mas, ó Deus, queremos, desejamos ardentemente ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Então, ó Pai, nós nos humilhamos na tua presença. E não somente de boca, ó Pai, mas de corpo, alma e espírito. Porque nós somos, ó Deus, realmente pequenos demais, muito fracos. Sem o Senhor, nós não somos nada. E o Senhor mesmo disse que na nossa fraqueza é que há a força do Senhor. Então, ó Pai, nós realmente nos colocamos humilhados, ajoelhados, ó Deus, na tua presença e suplicando ao Senhor, ajuda-nos, como já temos pedido, orado, ó Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa disposição de obedecer o Senhor, de fazer a tua obra com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa mente arraigada a Cristo Jesus, teu Filho. Porque só assim, ó Deus, só assim nós vamos vencer este mundo, vencer as nossas dificuldades e vencer as nossas próprias vontades, que muitas vezes desagradam o Senhor. Então, ajuda-nos. Nós nos humilhamos realmente na tua presença. E o teu povo, ó Deus, que clame, mas clame verdadeiramente, querendo realmente a ação do Senhor nas vidas de cada um, que a partir de mim aqui, daqui da minha mãe, cada um de nós nessa reunião, aqueles que irão ouvir, a nossa pequena igreja vide, outras igrejas, outros irmãos, todos, ó Deus, estejamos empenhados a ouvir o Senhor e a obedecer. Não querer, ó Deus, se exaltar ou ter o nariz empinado com as coisas, mas ouvir do Senhor e ser humildes para obedecer o Senhor, ó Deus. Em tudo, queremos em tudo, mas sabemos da nossa insuficiência nisso, da nossa maldade, ó Deus, muitas vezes, em muitas coisas. Então, socorre-nos, ó Deus, ajuda-nos, dá-nos da tua presença, do teu cuidado, da tua graça. Como o Senhor mesmo disse a Paulo, que a tua graça basta. Então, que a tua graça baste a nós também, ó Deus. Ajuda-nos nisso, fortalece-nos para que sejamos úteis na tua obra dia a dia e que não envergonhemos o Evangelho, o nome de Jesus, mas, pelo contrário, a ele estejamos, ó Deus,
demonstrando toda a honra, toda a glória, louvor, adoração e obediência ao Senhor. Oramos humilhados, genuflexos na tua presença, ó Deus, e dispostos a ouvir e obedecer o Senhor, naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. No nome santo de Jesus, eu oro junto com meus irmãos e agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, orar significa voltar-se para Deus, entendendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas, que Ele supre todas as nossas necessidades. Precisamos orar, orar, orar sem esmorecer, em todo tempo, orando, clamando a Deus pelas misericórdias dele, pelo que Ele nos ajude, que Ele nos ajude como nação a sairmos dessa. Sabemos que o mal nunca vai ser dissipado, que a terra, né, o mal entrou através de Adão e Eva, de todo o pecado, né? Mas nós podemos pedir a Deus para amenizar, para nos ajudar, porque ele pode fazer isso. Mas precisamos nos arrepender, precisamos orar, precisamos deixar que Deus seja realmente Deus em nossas vidas, que Ele seja o nosso Senhor em tudo que fizermos. Então, Gleiba, vamos orar com você, minha irmã, pedindo a cada um de nós que tenhamos no coração esse desejo de orar incessantemente, em todo o tempo, para que Ele venha, para que Ele intervenha em nossas vidas, em nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Ô, Senhor, meu Deus e Pai. E como a tua palavra diz, papai, se o teu povo, que somos nós, Senhor, nós cremos, ó Deus, que o teu povo somos nós, Pai. Se humilhar e te buscar, buscar a tua face, ó Deus, buscar te conhecer, Senhor. O Senhor vai sarar a nossa terra. O Senhor vai nos curar, Deus. Ô, Senhor, mas o Senhor também diz, Senhor, que não adianta, Pai, não adianta somente falarmos pela boca, somente de boca, Senhor, se o nosso coração estiver longe de Ti, Deus. Não adianta nada, papai. O Senhor quer e busca os nossos corações, Deus. E os nossos corações, ó Pai, esteja limpo, Deus, diante de Ti, papai. Nos limpa, Senhor. Nos lava, Deus, nos renova, Senhor, a cada dia, a cada manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Limpa as nossas vestes, ó Deus. Que estejamos, Senhor, vigilantes, Pai. O vigiar vem antes do orar, Deus. Não adianta a gente orar, não adianta a gente clamar todos os dias, se a gente não vigiar antes, ó Deus. Porque o inimigo, Pai, ele está ao nosso derredor, Senhor, rugindo como leão. Ele, até nisso, Senhor, ele quer se parecer contigo, mas não é o Senhor. O Senhor é o único leão da tribo de Judá, só o Senhor. Então, Senhor, nos ajude, papai. Nos ajude a cada dia, Deus, nos humilharmos mesmo, Pai. A igreja do Senhor, Pai, diante de Ti, clamando, Senhor, a partir do nosso país, Senhor, da nossa nação, que é linda, que é maravilhosa, que ainda, Senhor, temos liberdade, Pai. Então, nos ajude, ó Deus, como Brasil, como nação, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, papai. Nos ajuda a buscar o Senhor com sinceridade, de coração, com verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, Senhor. Que tenhamos, ó Deus, sede, fome do Senhor todos os dias, meu Deus, em nome de Jesus. E assim o Senhor se revelará a nós, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, eu clamo, eu oro, Pai, nos ajude, Deus, nos ajude a buscar a tua face, Senhor, a cada manhã, meu Deus, por favor, Senhor. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. Perdoe a nossa
a nossa falta de disposição, Senhor. Precisamos nos dispor, ó Deus, a querer o Senhor, a te conhecer, Deus, e assim o Senhor fará, o Senhor fará, o Senhor cumprirá todas as promessas que está escritas em tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, essa é a minha oração. Esse é o meu clamor, é o nosso clamor, Deus, o clamor da tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas. Que tenhamos o coração alegre, entendendo que nós somos privilegiados, nós somos chamados, Senhor, para estar nessa obra contigo, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, com perdão dos nossos pecados e falhas, papai. Amém, amém e amém. Amém, amém, Gleiba. Amém, Glória a Gleiba. Deus, amém. Eu confesso que estou, assim, bem triste com essa situação e ontem, vendo uma amiga minha defendendo os bandidos, meu Deus do céu, aquilo me doeu, foi uma punhalada, assim, ela chorando, né, falando, são vidas. Quer dizer, os bandidos podem matar a gente, mata pai de família, mata mãe de família, mata filhos, né, e quando a polícia realmente faz algo para tentar, né, pelo menos diminuir um pouco essa violência toda que está acontecendo. Aí vem pessoas, não só ela, né, mas ela foi porque é uma pessoa conhecida, né, e outras pessoas, artistas, sabe, chorando. E ninguém chora pela morte dos soldados, né, pelos guerreiros que estavam ali. Ninguém, mas chora pelos bandidos. Vocês viram o tanto de arma. Meu Deus do céu, nós vivemos uma guerra no nosso país, uma guerra, e muita gente não está enxergando isso, né? Então nós vamos orar agora, na passagem que fala buscar a minha face, representa, né, o esforço sacrificial de se aproximar de Deus. O esforço sacrificial, nós precisamos buscar a Deus, precisamos nos aproximar de Deus. A carne milita contra o nosso espírito, mas nós temos que lutar contra a nossa carne e buscar verdadeiramente a Deus. Gostaria de pedir ao pastor Alain para fazer essa oração, pastor, que nós, como igreja do Senhor, nos esforcemos realmente em buscar, né, a face do Senhor, em oração, em sacrifício mesmo a Deus, né, deixar com que as coisas do mundo para lá e buscar realmente nos preencher com o Espírito Santo, que o Espírito Santo preencha nossas vidas e nos fortaleça cada vez mais. Tá bom, pastor? Tudo bem. Tá me ouvindo, Evandro? Sim, estou. Tá ótimo. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus de Daniel, nosso Deus, acima de todos os deuses que não são, o Senhor é. E nós somos o teu povo, como já foi dito aqui. Senhor, nós nem sabemos como orar nessa situação. É muito difícil. Porém, Senhor, aguça o nosso espírito, ajuda-nos, Senhor Deus maravilhoso. Ajuda-nos com teu Espírito Santo a orar como convém nessa situação. Muitas coisas nós desconfiamos que são, como, por exemplo, eu tenho aprendido desde os anos 90, que a igreja do Senhor Jesus, ela reflete o que acontece. Então, Senhor Deus, por favor, ensina-nos como igreja a buscar a tua face, a buscar o teu nome, a buscar a tua pessoa, porque quem é que buscará? Aqueles que não te conhecem, nem oram, não querem orar, pensam que é a situação só, pensam que são pessoas que movem, mas nós sabemos que são espíritos malignos, príncipes, principados, gente grande do maligno,
Então, Senhor, ensina-nos, ensina-me a buscar a tua face de forma correta. Ó Senhor, e buscando o Senhor, buscando a tua presença, nós mudaremos as nossas vidas e através das nossas vidas e da vida da igreja, isso se refletirá no Congresso Nacional, de onde saem as leis, refletirá no Judiciário, onde se julgam as pessoas, refletirá na execução, como esse nosso presidente não liberou as Forças Armadas para ajudar. Que ridículo! Mas, Senhor, isso tudo é reflexo do que acontece na igreja. Como aprendi com o pastor Ed Silvoso, lá pelos anos 90. E é verdade. É assim, foi assim em Israel e é assim no Brasil. Ó Senhor, em nome de Jesus, ensina-me, ensina-nos a buscar a tua face corretamente. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Glória a pastor. Deus. Amém. É isso mesmo, né, gente? Buscar a face do Senhor. Temos que buscar a face, a presença do Senhor em nossas vidas. E é isso. Aí mais adiante diz: se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos. Realmente isso é muito sério, muito sério. Então isso implica, né, uma mudança de mentalidade. Precisamos mudar nossa mentalidade, mudar nossas atitudes, abandonando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus. Tudo, qualquer desculpa, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta dos seus caminhos. Precisamos ficar atentos a isso, porque qualquer coisinha nos distrai. Qualquer coisinha. Já viu criança? Qualquer coisinha distrai a criança, né? Você está falando ali, ela pega uma caneta, começa, né? Já distrai. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está falando, e a gente se distrai com outras coisas. E aí a casa cai, aí a gente acorda. Ai, o que aconteceu? Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, deixar que Deus haja, que Deus seja realmente o Senhor de nossas vidas. Meu irmão Laércio, vamos orar com você agora a respeito disso, irmão? Se converter dos seus maus caminhos. Amém. Amém, Senhor Jesus. O Senhor nos diz em Salmo que o Senhor um dia nos tirou do lamaçal e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. A luz que dissipa toda treva, que mostra aquilo que é sujo, aquilo que são manchas que a gente permite muitas vezes na nossa vida com as coisas deste mundo. Então eu te peço nessa manhã, Senhor, junto com os meus irmãos, com os corações quebrantados a Ti. O Senhor mais uma vez nos perdoe, ó Pai, porque o Senhor está falando sim. E as Tuas misericórdias que foram renovadas em cada um de nós, ó Deus, que a gente se coloque em posição, então, melhor do que ontem, e que amanhã seja melhor do que hoje diante do Senhor a nossa vida. Que cada dia daqui para frente, Senhor, a gente melhore nas nossas condutas e na obediência ao Senhor. Faça isso em nós, Pai. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor está conosco. Mas o Senhor nos diz, né, para a gente ter coragem. E eu quero, ó Pai, assim, dizer junto com os meus irmãos,
Vamos continuar, vamos ter coragem, vamos acreditar, crer, ter fé, porque eu tenho buscado isso do Senhor, meu Deus. Eu tenho, nas minhas limitações, pedindo ao Senhor, ó Deus, que eu jamais retroceda desse caminho maravilhoso que o Senhor nos deu, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da salvação. Nós não vamos, Pai, deixar com que as coisas, ó Deus, nos estagne, nos pare, nos deixa querendo depender de outras coisas, ó Pai, para ver se algo melhor em nós, pois só o Senhor, como já foi orado nas outras orações, é aquele que é suficiente para nós. E eu declaro isso nessa manhã, na vida de cada um de nós, que o Senhor é suficiente para cada um de nós, que a tua palavra, que está aqui comigo, Senhor, na minha mão, e como a Gleiva disse, Senhor, eu estou lendo ela, eu estou buscando, e o Senhor está falando, então, que eu viva isso, viva o Senhor, e todos os dias das nossas vidas nós venhamos depender do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar sempre que por mais que a gente esteja num deserto, o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor sempre usou isso para nos ensinar, para nos amadurecer, por mais que seja difícil. Mas nesse tempo no deserto, que a gente não faça como o povo de Israel, e por mais que isso esteja acontecendo, mas que a gente não procure idolatrar qualquer coisa no teu substituindo a pessoa do Senhor. Que eu oro, eu agradeço, que a presença do Senhor esteja em todo o tempo na nossa vida. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa firmar a nossa vida que o Senhor é conosco, a partir do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Laércio. Glória a Deus. Amém. Amém. 2 Crônicas 7,14. Esse versículo ele contém uma das maiores promessas de Deus a Israel, né? Embora ela tenha sido feita especificamente para Israel do Antigo Testamento, sabemos que por meio de Jesus Cristo, o Senhor escuta nossas orações. Ele ouve nossas orações, ele perdoa os nossos pecados quando nós confessamos, né? Deus só pode perdoar se a gente se arrepender e confessar. Então, se não fizermos isso, ele não pode perdoar. Então, temos que confessar, temos que nos arrependermos, né? É parte da natureza de Deus ser perdoador. Ele é o Deus perdoador, é o Deus amoroso, é o Deus justo. Ele perdoa. E esse fato, né, de Deus nos perdoar é um grande conforto para nós, porque quando nós lidamos com os nossos erros passados, né, muitas vezes coisas do passado nos vêm à mente, né, e a gente se arrepende, fala, oh Deus, como é que eu fiz, como é que eu pude fazer aquilo, né, e Deus perdoa, ele esquece, né, ele não fica te cutucando, falando, ah, você fez isso, você fez aquilo, quem faz isso é o inimigo, mas Deus não, Deus perdoa. E então essa promessa de Deus, né, ele ouve as nossas orações, ele ouve lá do céu, ele ouve quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, ele ouve. Então nós vamos orar agora nessa questão, né? Eu ouvirei dos céus. Deus ouve. Graciele, minha irmã, você pode fazer essa oração? Agradecendo a Deus por nos ouvir quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nossos pecados. Você pode orar, Graciele? Acho que não, né? Genivaldo, meu irmão, vamos orar com você, em nome de Jesus. Genivaldo. Oi, Amém? Vamos orar aí, irmão? só repete para mim aí, eu tava ali no... Deus diz, né, que eu ouvirei dos céus. Deus ouve a oração do seu povo, ouve a oração de arrependimento quando confessamos. Deus nos ouve. Então nós temos
que agradecer, né? Somos gratos a Deus porque Ele é um Deus que ouve o seu povo quando o seu povo se arrepende, quando a gente se arrepende. Vamos agradecer a Ele, né? Por nos ouvir. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, mais esse tempo de chuva que o Senhor nos deu. E muito obrigado pela vida, Senhor Deus. Ô, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o mundo inteiro, Pai, já está em perdição, mas que o Senhor pode intervir em algumas situações, ó Deus. Que o pessoal, Senhor Deus, tenha assim mais empatia um pelo outro, Senhor, respeito, amor, Pai, porque a gente sabe que o mundo já está com amor se esfriando, e ele tem um respeito, Senhor, pela autoridade do Senhor Jesus, e que ame ao Senhor Jesus, Pai, ao invés de ficar nessas guerras, nessas bagunças, Senhor Deus, torturando pessoas que não têm necessidade, Senhor Deus, pessoas que não estão nessa área, pessoas morrendo sem necessidade, que, como se diz o outro, que estava no lugar errado, mas tantas pessoas, Senhor, perdendo vida por causa de dinheiro, por causa de mamão, Senhor Deus, por causa de tráfico humano, por causa de tráfico de tudo, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, que a tua mão pacienta sobre as tuas ovelhas, ó Deus, e passa por todo o nosso mundo, ó Deus, exortando essas pessoas, colocando o amor de Cristo Jesus em cada um, Senhor Deus, porque nós estamos afastados, Senhor Deus. Eu confesso que às vezes eu fico afastado e te peço perdão, Senhor Deus, mas que o Senhor venha corrigindo a cada dia mais e mais, e ajuda também os nossos irmãos, Senhor Deus, a ficar mais atento à palavra do Senhor Jesus e a buscar o Senhor Jesus, porque o Senhor é que dá vida, o Senhor é quem pode tirar a vida. Então, só o Senhor, Pai, pode fazer as coisas, Pai. O Senhor é o dono do mundo, é o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono da terra, é o dono do universo. Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida do teu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Haverá perdão, sempre há perdão pelos erros cometidos. Basta confessarmos, Deus está pronto para nos ouvir, nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar sobre isso, agradecendo a Deus por ser um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que cuida realmente de cada um de nós. Ruama, minha irmã, você pode fazer essa oração? Ruama? Não, né? Vamos então para frente. Fábio. Aleluia. Oi, quem é? Ruama. Ô, Desculpa. Ruama, você pode fazer oração, Ruama? Só não consegui ouvir direito. Você consegue Nós repetir vamos, para mim? tá bom. Nós vamos orar agora sobre essa parte que fala assim: perdoarei os seus pecados. Então, eu falei que quando nós nos arrependemos, nós confessamos nossos pecados, Deus vem, né, e Ele perdoa, né? E sempre haverá perdão pelos erros cometidos. Então, Deus é um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que cuida de cada um de nós, cuida do seu povo. Vamos orar sobre isso, agradecendo a Deus por ser um Deus maravilhoso para conosco, né? Que perdoa os pecados quando a gente confessa e se arrepende. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã, em comunhão, em oração, em concordância com a Tua palavra, aquilo que o Senhor compartilha conosco nesse dia, para estarmos intercedendo. Em especial também, poder ser grato, Pai, pela Sua bondade, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Em saber que o Senhor é um Deus que se importa, que nos perdoa tanto, nos ama,
ao ponto de dar o seu filho para que a gente tivesse isso por completo e pudéssemos ser lavados pelo teu sangue, Senhor. Se não fosse isso, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós, Deus? Mas obrigado porque temos um Deus que é soberano, que é poderoso, que é grandioso, mas que é perdoador, Pai. E eu intercedo mesmo para que a gente reconheça sempre isso, Pai. E que a gente não se afaste, mas que isso nos traga para mais perto de Ti cada vez mais. E aqueles que ainda não tiveram oportunidade, Senhor, que eles possam experimentar desse perdão, desse amor, desse Deus que é tão grandioso, tão amoroso, que se importa tanto conosco, Deus. Tanta coisa acontecendo, tantas vidas que morreram sem o seu perdão e têm morrido e têm vivido sem experimentar desse perdão. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Nos ajude como igreja, Deus, a apresentar, a levar, a apregoar esse Deus, que é um Deus que quer alcançar a todos e que tem o perdão para todos. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude com isso, Pai. Mas também sempre, Deus, como filhos e como igreja, como povo teu, nos ajude a ter um coração agradecido, porque recebemos dia após dia esse perdão, Pai, e nem somos merecedores. Muitas das vezes o que a gente mais escolhe é te dar as costas, estar longe, mas o Senhor mesmo assim nos perdoa, o Senhor mesmo assim nos traz para perto. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, que a gente pode lembrar amanhã após manhã, que nos dá acesso a isso. De agora poder aqui com toda liberdade, falando diretamente com o Pai, sem acesso de outros, mas diretamente com o Pai, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados e pedindo perdão e recebendo desse perdão tão maravilhoso. Deus, muito obrigado. Assim eu oro mesmo nessa manhã, agradecendo, agradecida com o coração mesmo cheio de gratidão, porque é extraordinário poder pensar nisso, que a gente tem o perdão do Pai, que a gente pode chegar a Ele e reconhecer os nossos pecados, assim como diz a sua palavra, e receber desse perdão, e sentar à mesa, e ter lugar na mesa, Senhor, como isso é bom. E que muitos, através de nós, possam ter essa oportunidade, Senhor, nos ajude como igreja a ser corpo, partido para outros que possam conhecer do Senhor e receber desse perdão, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nessa manhã e te agradeço. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe, obrigado. Amém. E a última parte de 2 Crônicas 7,14, sararei a sua terra, a terra e as circunstâncias que afetam a vida do povo será curada. Pode ter aí conotações espirituais e físicas, como a restauração da prosperidade, da saúde. E pastor Marcelo Rossi, você pode fazer essa oração? Frose, né? Posso fazer essa oração agora? Bom dia, Agradecendo a Deus. pastor Bom Eduardo. dia. Sararei a sua terra. E aí você já aproveita o gancho aí, já ora pelos enfermos, para que Deus intervenha na vida e na saúde das pessoas que estão enfermas. Tá bom, pastor? Vamos lá. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque nossa esperança não é vã, nossa esperança está no Senhor, Deus, conforme orado já aqui de manhã, conforme descrito, Senhor, nesse texto, Deus de Crônicas, e nós confiamos no Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor nos ouve. Nós queremos, Deus, erguer nossas vozes e clamar ao Senhor, Deus, por cura, cura de nossa terra, cura, Deus, de toda enfermidade, Deus, que vem, Deus, por as ações pecaminosas, Senhor, do homem, através de ações, Deus, econômicas, políticas, sociais, Deus, pecados, Deus, que se afastam de Ti, se afastam, Senhor, dos Seus caminhos, da Tua vontade. Deus, e nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, misericórdia, Deus, do nosso povo, de nossa nação,
misericórdia, Deus, de nossa cidade, misericórdia de nossa igreja, e tudo aquilo, Senhor, que é doente, tudo aquilo, Deus, que é ruim, que é distorcido, que houve corrupção do mal e do pecado. Nós pedimos a Ti, Deus, que haja um sarar, um endireitar, um renovar, Deus, da criação, um renovar, Deus, das nossas vidas. Venha sobre nós a cura do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, dessa terra, Deus, que está doente, dessa terra que está cambaleando, que ela se encontre, Deus, novamente o rumo em Ti e volte aos seus caminhos. Queremos aproveitar também, Deus, para orar, Senhor, pelos enfermos, Deus, da nossa comunidade, pelos enfermos, Deus, da nossa família, amigos, conhecidos, pessoas, Senhor, que estão passando, Deus, por um momento, Senhor, de um pouco de angústia do corpo, da alma, e nós queremos nos unir a eles, clamando a Ti, Senhor, pela cura, clamando a Ti também, Deus, para que a boa mão do Senhor, Deus, seja estendida sobre eles, se assim o Senhor for bem servido, trazendo restauração, Deus, desse corpo, restauração, Deus, deste órgão, restauração, Deus, de tudo que está abalado, corrompido, alterado no organismo, na alma, no espírito. Em nome de Jesus, o Senhor conhece aquela lista que temos orado. Deus, nós somos gratos, Senhor, por aqueles que o Senhor de alguma maneira já alcançou, já sarou. Deus, nós continuamos clamando, Senhor, para que o Senhor estenda a sua boa mão, Deus, sobre aqueles ainda que estão na espera de uma intervenção milagrosa do Senhor. Deus, nós oramos, clamando para que isso aconteça. Que o Senhor haja da melhor maneira, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Amém. O estudo de 2 Crônicas 7,14, ele foca, então, em uma promessa de Deus ao povo que se humilhar, que se orar, se buscar, se converter dos seus maus caminhos, resultando em perdão dos pecados e a cura da terra. Então, é isso que está focado nesse versículo. Ele enfatiza também a importância do arrependimento e da busca sincera de Deus, por Deus, e que estejamos sempre diante do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração. E a aplicação, né, ela acaba envolvendo nosso reconhecimento, né, que somos insuficientes como pessoas, que necessitamos de mudança em nossas vidas, da forma de pensar, da forma de agir. Então, só assim Deus pode vir e fazer a obra dele em nossas vidas. Mas temos que nos dispormos, né, da nossa carnalidade e realmente alimentar o nosso espírito, nos fortalecendo no Senhor cada dia mais. Então, é assim que Deus vai agir na vida de cada um de nós, na vida da igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia